Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, Novo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, vamos ler juntos 6, 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Tem N versículos aqui, mas nós vamos parar por aqui. Amém? Senhor, nós te damos graças, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, nesse momento quero apresentar a minha vida e a vida de cada um que está aqui. Senhor, tenha, meu Deus, misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, apaga todas as nossas transgressões. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha usar os meus lábios, a minha vida. Meu Deus, estou aqui, meu Deus, para ser boca do Senhor. Meu Deus, usa pela tua misericórdia, Senhor. Perdoe todos os meus pecados, Senhor. Que eu seja um instrumento do Senhor para a glória, vaso de honra, meu Deus, para a glória do Senhor, meu Deus, na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, todo o levante do inimigo. Meu Deus, eu peço que o Senhor envie os teus anjos neste lugar e que a tua presença esteja continuamente conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu creio que a fé faz toda a diferença. E nós só podemos receber essa fé sobrenatural se for através do Senhor, não tem outra forma. Muita gente acredita em muita coisa, mas não significa que tem a fé de Deus, sobrenatural, a fé da Bíblia. Tem muita gente que acredita em Jesus. Você pergunta, se acredita em Jesus? Eu acredito, eu creio que ele existiu, né? Mas isso não significa que acredita, o fato de acreditar, a pessoa realmente crê. Tem muita gente que acredita que Jesus foi um homem bom, que ele existiu, até fala que Jesus é o Filho de Deus, mas não crê na sua palavra, não crê, e o que mostra que realmente nós cremos é a certeza que nós temos, a confiança que nós temos na palavra do Senhor. Muita gente vem para a igreja, mas ainda não crê, acredita, mas às vezes está anos e anos e anos na igreja, 10, 20, 30 anos, mas parece que a vida ainda está estacionada. Pode até às vezes ter uma fé e crer para a salvação, mas ainda não viveu a vida abundante, o sobrenatural de Deus na vida dele. Lógico, o principal é a salvação. Só que quando Jesus morreu na cruz, principal a salvação lhe deu, ainda bem,
mas Ele deu também todas as outras coisas que haviam sido tiradas do homem, haviam sido roubadas do homem, porque a serpente enganou Eva, enganou Adão, né? E ali muita coisa foi entregue na mão do inimigo, mas através de Jesus nós podemos viver aquilo que Deus prometeu desde o princípio, tomar por herança aquilo que Deus prometeu desde o princípio. Deus tem vida abundante para nós. Vida abundante não é só ter bens materiais, isso aí será acrescentado, amém? Mas cada conquista traz um testemunho, e eu acredito que um dos maiores tesouros que nós temos e nós podemos oferecer é o nosso testemunho. A Bíblia fala que, ora, sem fé, ou melhor, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. É você ter certeza em algo que aos olhos humanos é invisível. Aos olhos humanos não existe ainda, mas pela fé você traz existência aquilo que não existe. A palavra de Deus fala que pela fé entendemos que os mundos pela palavra foram criados. Quando não existia nada, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja o firmamento, haja estrelas, haja a terra, haja o mar, e tudo começou a acontecer pela palavra. Amém? Fala assim, pela palavra. Então a fé vem pelo ouvir pela palavra. Amém? Então, o que nós estamos recebendo hoje? Fé. Fé. Para nós vivermos o sobrenatural. Porque se a pessoa não crê, a vida dela não vai mudar. Ela pode acreditar, mas o fato de acreditar não significa que a vida dela vai mudar. Mas quando ela toma uma atitude de coragem, muitas pessoas falam assim: mas eu não estou sentindo. Queridos, fé não é sentir. Fé é você crer na palavra e obedecer. Não é sentir. Eu não estou sentindo de fazer isso, eu não estou sentindo de fazer aquilo. Nós não podemos ser guiados por sentimentos. Você acha que Davi não teve medo quando viu Golias? Mas ele não deixou o medo dominar a vida dele. Ele tinha fé na palavra, e pela palavra ele recebeu a força, a coragem para desafiar o gigante, para enfrentar o gigante. Amém? Tem coisas na nossa vida que nós vamos ter medo. Se a gente for ver o nosso sentimento, o sentimento é de medo. O sentimento é de ir embora, de correr. O sentimento é de jogar tudo para o alto, de desistir. Quem já pensou em desistir aqui? Mas o que nos faz continuar? O que nos faz permanecer? A fé da palavra. Permanecer na presença de Deus. Por quê? Porque os sentimentos nos jogam às vezes lá embaixo. O sentimento muitas vezes está contrário totalmente à palavra de Deus. Então eu preciso crer na palavra de Deus acima do que eu estou sentindo. Porque senão eu nunca vou sair da situação que eu estou. Senão a minha vida nunca vai mudar. Eu preciso ter coragem, eu preciso ter respaldo. E eu dou a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu sei qual é a boa, perfeita vontade, agradável vontade do Senhor para a minha vida. Que o Senhor prometeu para mim, então eu tenho que me apegar à palavra, eu tenho que me apegar à promessa. Tomar posse dessa promessa, essa promessa está na minha vida. Deus prometeu para mim. Deus prometeu para Abraão uma terra. E ele falou assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem para onde que ele ia. Mas pela palavra de Deus ele foi. Porque se fosse ver humanamente, ele não teria segurança. Porque o sentimento
deixar a família dele, deixar ali a parentela dele, pessoas que ele ria, pessoas que ele abraçava, pessoas que ele amava, pessoas que ele viu crescer. Mas ele ouviu a palavra de Deus, a palavra de Deus trouxe a fé que ele precisava. Deus tinha uma promessa para ele. E eu quero dizer para você, Deus tem uma promessa para você. E ele está liberando uma palavra para você, mas você precisa não só acreditar, você precisa crer. E às vezes quando a gente crê, pode doer nos nossos sentimentos, pode doer no nosso interior. Mas quando eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim, eu vou obedecer. Deus não te chamou para sentir, Deus te chamou para obedecer. Quando Deus me chamou, eu abandonei muita coisa. Ontem à noite eu falei de coisas da minha vida, coisas que foram, já foram. Mas coisas que marcaram a minha vida, que estragaram a minha vida. Mas um dia veio a palavra de Deus, e eu criei na palavra de Deus, a minha vida mudou. Eu quero te dizer uma coisa, a tua vida vai mudar. E a palavra que você está recebendo essa manhã é para mudar. Não importa que se você já conhece a Bíblia, porque está cheio de gente que já conhece a Bíblia, mas está na hora de você receber coragem. E a coragem não pode vir de um sentimento só, porque às vezes o sentimento é de medo, mas a coragem vem da obediência da palavra. A coragem vem do céu, é do Senhor que vai vir essa coragem. Essa coragem para nós enfrentarmos o invisível, porque você enfrentar aquilo que você vê, mas a pessoa vê ali, oh, mas esse daqui é pequenininho, isso não dá para enfrentar. Mas enfrentar gigante, enfrentar coisa que você olhando para o seu físico, você não tem como. Essa coragem para você enfrentar, essa é a coragem que vem de Deus, porque você vai ter certeza que você pode vencer, no nome do Senhor. E Golias falou assim, olha, vocês mandam um menino aqui para mim? Vocês não têm aí ninguém? Manda uma criança, manda um menino aqui para me enfrentar? E ele falou assim, eu vou arrancar tua cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Palavras, imagina o vozeirão que tinha Golias. Eu creio que ele falava e tremia, porque quando ele falava lá afrontando Israel 40 dias, afrontando Israel, o Israel inteiro tremia, porque ninguém tinha coragem, estava todo mundo com medo. O que faltava ali? Confiança na palavra. Se Deus falou que é contigo, Ele é contigo. Mas o diabo quer colocar dúvida. Aonde que Eva perdeu a bênção? Na hora que o diabo começou a colocar dúvida em relação à palavra que Deus disse. Foi assim que disse Deus? Não foi assim, não é isso que Deus está querendo dizer. Colocando dúvida no coração de Eva, e Ele trouxe um roubo na vida dela. E ela comeu do fruto que não era para comer, que Deus tinha falado, pela palavra dele que não era para fazer, e ela foi lá porque ela duvidou. Queridos, o inimigo quer colocar dúvida no teu coração, dúvida em relação ao teu ministério, ao teu chamado, dúvida em relação ao teu casamento, dúvida em relação ao teu sucesso, à tua vida sentimental. Queridos, nós precisamos receber coragem do Senhor, e essa coragem vai vir pela fé na palavra do Senhor. Abraão não recebeu coragem ali, e deixou tudo, e foi para o invisível, foi para uma terra que ele não conhecia, que nem sabia onde que era, mas Deus iria guiar. Queridos, deixa Deus te guiar, confia, se lança, se entrega na mão dele, deixa ele dirigir. Sabe o que traz insegurança na nossa vida? Quando a gente perde o controle. A gente quer ter o controle de tudo. Quer ter o controle de tudo. Quer ter a nossa vida controlada, queridos, mas entrega, deixa Ele controlar. Viva pela fé no Filho de Deus. Não viva pelos sentimentos. Porque pelos sentimentos muitos estão caindo em ciladas do diabo.
porque se entrega aos sentimentos e deixa os princípios da palavra de Deus de lado, e se entrega àquele sentimento que aparentemente é bom, é um sentimento gostoso. Como é bom, tem tantos sentimentos bons, né? Tem sentimentos ruins e tem sentimentos bons, mas nós não podemos ser guiados por sentimentos. Por quê? Porque senão nós estamos andando cego em pleno meio-dia. Nós não estamos enxergando o invisível, aquilo que ninguém enxerga. A fé faz isso, você enxergar o invisível, você trazer à existência aquilo que não existe, é você ter o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que você não vê, mas você sabe, você tem certeza que vai acontecer. E às vezes nós precisamos fazer renúncias na nossa vida, que dói, mas eu creio na palavra do Senhor. Se Deus disse que aquele que crê, aquele que confiar, ele vai ter a vitória, então eu creio que a vitória é tua, em nome de Jesus. Doa o que doer, mas teve um momento que Jesus estava lá no Getsemane, ele sabia que ia ser crucificado, e ele suou gotas de sangue, de tamanha aflição. Você acha que ele não sentiu medo? Ele veio como homem, mas ele falou assim: Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, porque a vontade, o sentimento era de correr, mas seja feita a tua vontade. Aí ele recebeu aquela coragem. Daqui a pouco ele foi entregue, daqui a pouco ele foi açoitado, daqui a pouco aqueles ossos, aquele chicote comiam a sua carne, e ele estava ali, firme, como uma ovelha muda, foi levado ao matador. Ele não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Quando colocar a sua alma por expiação, o Pai se alegrará. Por quê? Porque através de Jesus veio uma reconciliação de Deus com os homens. Amém? Ali ele levou o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que sozinho iria tirar o pecado do mundo. Ele sabia, naquele momento, quando ele falou assim: Eli, Eli, quer dizer Deus meu, ou Deus Pai, Deus Espírito Santo, por que me desamparaste? Porque naquele momento o pecado do mundo inteiro estava sobre ele estava levando. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Eu creio que ele sentiu ali como que só, parece que o Pai e o Espírito Santo não estavam, porque ele teve que levar sozinho ali. Ele sentiu só, ele falou assim: por que me desamparaste? Ele sentiu só. Parece que o Pai e o Espírito Santo não estavam ali com ele precisava levar ali. Mas depois ele falou assim: está consumado, eu consegui. Na tua mão entrego o meu espírito. E morreu. Porque a vida de Jesus ninguém tira, Ele dá. Ele deu. Amém? Agora, Ele mostrou o tempo todo que nós temos que viver pela fé. Quantas vezes Ele falou assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Por que eu duvido? Porque aquele que duvida é semelhante ao do mar. Então nós não podemos duvidar. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor, porque o tempo todo nós vamos ser tentados, o tempo todo nós vamos ser afrontados, o tempo todo nós precisamos vencer leões, vencer ursos, vencer gigantes. Mas o que vai nos dar a vitória é a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso viver uma vida que agrade a Deus, então eu tenho que viver pela fé. Eu não posso viver mais por sentimento. Amém? Eu tenho que, olha só que interessante, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício. E ainda, quando ele estava morto, o irmão dele matou ele. A Bíblia fala que ainda quando ele era morto, a fé dele ainda falava. A fé dele ainda falava. É interessante que mesmo que, você vê muitos homens e mulheres de Deus que já morreram, mas até hoje a fé deles fala para nós. Essas pessoas aqui todas já morreram, mas até hoje a fé deles fala conosco. E Deus quer
trazer um testemunho na nossa vida através da nossa fé, para que outras pessoas, ainda quando a gente morrer, né, se Jesus não voltar ainda, está voltando, ainda a nossa fé possa falar. Amém? Amém. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício maior. Pela fé Enoque foi trasladado. Olha só que tremendo. O mundo já estava corrompido naquela época de Enoque, mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Nós estamos vivendo diante de um mundo corrompido, e hoje nós vemos coisas nas ruas que há 10, 15 anos atrás nós não vimos, e hoje é tudo normal. Nós estamos vendo essas coisas. Então, Enoque, ele vivia num mundo corrompido, mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e aquele que anda com Deus, Deus não deixa. E é interessante que Enoque é símbolo do arrebatamento da igreja. Aquele que anda com Deus, esse pela fé vai ser arrebatado, assim como Enoque foi trasladado, e ele não viu a morte. Tem muita gente que não vai ver a morte, porque Jesus vai voltar. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas aqueles que estiverem vivos em Cristo vão ser arrebatados, e vai ser um piscar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram no Senhor. Amém? Por quê? Porque creram. E ainda quando estão mortos, a fé deles ainda fala, de tal forma que eles vão ser também arrebatados, levados ao céu, e vão receber um corpo, assim como aqueles que estiverem vivos e vigilantes vão receber um corpo glorificado. Querido, Deus tem um corpo de glória para você, Deus tem uma coroa para você, Deus tem uma cidade santa preparada para você. Não troque tudo isso por sentimentos dessa vida, por coisas dessa vida. Amém? Amém. Porque essas coisas não têm preço. Pela fé não é conseguir a salvação não só dele, mas da família dele. Também vivia num mundo corrompido. A Bíblia fala que não chovia naquela época, nunca tinha chovido, tinha um vapor que saía da terra e regava a terra. Mas Deus falou para Noé: eu vou destruir a terra. Interessante que a Bíblia fala que também Noé andou com Deus. E quem anda com Deus, Deus fala o que vai acontecer. Você sabia que tudo que vai acontecer, Deus fala para a igreja? O mundo não sabe o que vai acontecer, mas a igreja já sabe. As pessoas mais simples da igreja já sabem o que vai acontecer. Amém? As pessoas lá no teu serviço, ou se não forem evangélicas, ou pessoas muito estudadas na faculdade, não sabem. Mas você, Deus revelou aos simples. Deus revelou as coisas aos humildes. Deus esconde as coisas daqueles que pensam que sabem, e revela aos pequeninos, aqueles que realmente andam com Ele. Se você anda com Deus, Deus vai revelar o que vai acontecer. Deus revelou no coração de Davi que ele ia ter de varão gigante. Deus revelou no coração de Abraão que ele realmente iria herdar uma grande terra. Amém? Que ele seria pai de multidões, ainda que ele não viu, ele morreu, mas tudo se cumpriu. Amém? Ele teve os filhos, ele teve Isaac teve Israel, de Israel veio mais 12 tribos, daquelas tribos veio a multidão, e agora de uma das tribos veio Davi, da descendência de Davi veio Jesus, e de Jesus veio nós, que vivemos pela fé, e também pela fé somos filhos de Abraão. Amém? Então, nós precisamos receber essa coragem, crer, na hora que todo mundo fala que não tem como, crer que a tua vida vai ser melhor, e que todo esse sofrimento é necessário. Jesus sabia que aquele sofrimento seria necessário, ele tinha que passar pela cruz, não tem jeito, não tem atalho, nós precisamos levar a nossa cruz. Não adianta cortar caminho, não adianta querer criar o nosso caminho. Deus não quer que nós criamos o nosso caminho, porque Jesus, ele já tem o caminho. E em João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. A gente tem que acreditar, não só isso, nós precisamos crer e viver. E viver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos viver de uma forma que agrade a Ele. E sem fé é impossível agradá-lo. Amém? Então, eu vejo assim, quantas lutas nós passamos até na igreja. E cada uma das coisas Deus trazendo à existência. Tudo. Quem está mais tempo conosco sabe. Quantas coisas nós sonhamos. Mas não era só sonho, era fé. Porque tem gente que sonha e nunca realiza o sonho. É só um sonho. Querido, Deus, além de o sonho, na linguagem de Deus para nós, quando Deus coloca no nosso coração, na verdade é um projeto, é um plano, é algo que Deus colocou dentro de nós. Deus quer colocar algo grande dentro de você. Sabe, algo que não vai só beneficiar você, mas vai beneficiar muita gente. Deus colocou uma arca dentro de Noé. A arca estava ali, o projeto estava dentro de Noé. E Noé, ao longo dos anos, externou aquela arca. Ele colocou em prática aquela arca. Ele trabalhou anos e anos, mesmo debaixo de afronta, mesmo debaixo de zombaria. Querido, tem muita gente que zomba de você vir da igreja, tem muita gente que afronta você vir da igreja, mas mesmo debaixo de afronta, mesmo debaixo de zombaria, você tem uma arca dentro de você, você tem um projeto dentro de você, Deus colocou algo dentro de você. Eu tenho tantos sonhos, eu sei que vai ser realizado. Amém. É no tempo de Deus. Eu sei que vai acontecer. E tem hora que é tão difícil, tem hora que a gente quer que aconteça tão rápido. Mas tudo tem um tempo. E nós precisamos o quê? Estar no centro da vontade dele. Querido, parece que não quer chover. E lá Noé trabalhando 10 anos, 20 anos, 30 anos e nada de chover. Todo mundo só. Eu creio que até a família dele chegou um momento e falou assim: para que tanto? Para que trabalhar tanto? Para que tudo isso? Para que fazer isso? Talvez os filhos de Noé devem ter vergonha do pai. Não sei, a Bíblia não fala. Mas pode ser que tenha passado isso. Sabe? Quando José começou a ter sonho, os irmãos dele riam dele. Mas aquele sonho que ele colocou dentro dele, aquele projeto, foi Deus. Nem José sabia como que ia se realizar. E ele nem tinha maturidade, que na inocência dele já comentava tudo aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Querido, Deus deu um sonho para você. E a pessoa que está do outro lado não é obrigada a acreditar. O importante é que você creia. Porque se você crer, tudo é possível aquele que crê. Noé ouviu a palavra e veio a fé. E aquela fé trouxe a coragem de começar um projeto. E aquele projeto foi a salvação da família dele. Se ninguém lá na tua casa está crendo, se o teu marido não crê, Deus está colocando um projeto no teu coração. Ainda que ele não crê, mas você está fazendo uma arca. Você está preparando, porque vai chegar um momento que ele vai entrar nessa arca. Vai chegar um momento que a tua família vai entrar. Não vai ser um momento que você vai ver a tua família aqui na igreja, louvando o Senhor, sendo batizado no Espírito Santo. Vai ser um momento que você vai ver o teu filho e tua filha descendo as águas, teu marido e tua esposa descendo as águas. Vai chegar um momento que você vai ver a tua casa pronta. Vai chegar um momento que você vai ver a tua cozinha, a tua sala, tudo reformado. Vai chegar um momento, isso aí muito ao menos. Isso é um detalhe. Deus quer também nos alegrar com os detalhes. Deus quer te alegrar você com os detalhes. Deus tem o melhor para você. Amém? Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que viver pela fé. Nós somos peregrinos. Jesus não disse: eu venci no mundo. Ele disse: eu venci o mundo. Nós precisamos vencer o mundo. Porque tem muita gente que está querendo vencer no mundo, igual ao mundo, fazer a mesma coisa no mundo. Então, se você não quer sofrer o que o mundo está sofrendo, então não viva da forma que o mundo está vivendo. Foi uma frase que eu ouvi que se mostra muito forte isso. Se você não quer sofrer o que todo mundo está sofrendo, todo mundo está sofrendo, você não é todo mundo. Você é uma pessoa que crê na palavra. Então você não vai sofrer o que eles estão sofrendo. Você pode sofrer, mas o teu sofrimento vai gerar uma fé ainda maior. Interessante que os discípulos de Jesus, quando começaram a sofrer por Jesus,
aquilo, eles até se alegravam. Nossa, nós fomos, né? Nós sofremos por Jesus. E eles começavam a louvar o Senhor, tudo chicoteado, tudo esfolado. Deu uma hora que quase mataram Paulo e Silas, mas eles se alegraram, porque né, foram dignos de padecer pelo Senhor. Queridos, todo esse sofrimento, que seja para glorificar o nome do Senhor. Toda afronta, cada lágrima que desce dos teus olhos. Amém? Essa lágrima que desce dos teus olhos seja uma lágrima talvez de sofrimento, mas também uma lágrima de esperança. Você saber que aquilo vai passar, a tempestade vai passar, e que a bonança vai vir por cima daquela nuvem negra, daquela tempestade, daqueles raios, daquele vento. Acima de tudo isso, o sol continua brilhando. Deus quer nos levar a regiões superiores, a lugares mais altos. E quanto mais alto Deus te leva, melhor você enxerga, mais amplo você enxerga. Tem muita gente enxergando tão pequeno que troca a bênção por prato de lentilha, troca a bênção por causa de 5 minutos de prazer, troca a bênção, troca aquilo que Deus mais deu. Sabe o que eu acho interessante? Interessante, e fico triste com isso. Que às vezes a pessoa está tão frustrada na vida espiritual dela, está num momento de tanta cegueira espiritual, que ao invés de tirar aquilo que atrapalha a fé dela, ela vai tirar aquilo que é de Deus na vida dela. Tem pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou muito mal, sabe, eu estou pecando, eu estou errando, eu acho que eu vou sair do Jesus em cada lado. Peraí, para, o que você está falando? Você tem que tirar isso daí que está errado na tua vida, isso aí que você tem que sair. Isso aí que está te fazendo pecar, que você tem que sair. Você não tem que sair do Jesus em cada lado, você não tem que sair do grupo da igreja, você tem que sair, você vai sair daquilo que é de Deus. Você vai sair daquilo que é de Deus na tua vida para te levantar, para trazer fé na tua vida, senão você vai sair. Eu não gritei assim, mas eu fiquei gritar. Tenho vontade de gritar. A pessoa quer sair daquilo que é de Deus, quer se afastar do ministério, quer se afastar de tudo aquilo que é de Deus. Por que não se afasta do pecado? Por que não se afasta do palavrão? Por que não se afasta da pornografia? Por que não se afasta do Facebook, se o Facebook está dominando? O Facebook não deleta, mas quer deletar o ministério, quer deletar o Jesus em cada lado, quer deletar um monte de coisa que vai trazer fé para vencer. Isso é o diabo falando, queridos. Você tem que tirar aquilo que não é de Deus, aquilo que não presta na tua vida. Tem que tirar a má educação da tua vida. Tem que tirar a rebeldia da tua vida, a rebelião da tua vida. Isso você tem que tirar. Mas tirar aquilo que é de Deus, você tem que pôr mais de Deus. Você tem que acrescentar mais de Deus na tua vida. Amém? Por quê? O que é isso? É pessoa almática. Pessoa que é guiada pelo sentimento. Porque na hora que a pessoa peca, o salário do pecado é aí a morte tem a ver com a vida? A morte não tem a ver com a vida. O morto não louva ao Senhor. Na sepultura não tem louvor ao Senhor. Quem louva a Deus, quem está vivo. Amém? Mas sabe o que acontece? Quando a pessoa morre espiritualmente, ou está morrendo espiritualmente, ou quando a pessoa começa a ir em direção às trevas, a luz começa a incomodar. Então ela prefere tirar a luz. Apaga a luz, que a luz está me incomodando. Quer tirar aquilo que é luz da vida dela e quer se acomodar às trevas. Não, querido. Aí que a gente precisa chegar mais à luz para a gente ver onde está sujo da nossa vida. A gente precisa tirar a sujeira da nossa vida. Então a gente tem que ir num lugar mais claro. A gente tem que ir mais próximo da luz para ver o que está errado em nós. É isso que está errado em nós que a gente precisa tirar, não a luz. Tem gente que quer tirar a luz. Mas se não tiver a luz, ninguém vai ver a sujeira da minha vida. Eu não vou ver a sujeira da minha vida. Você prefere viver na sujeira? Você prefere viver no pecado? Você prefere ir para o inferno? Pastor, mas sabe que o inferno? Às vezes o inferno é essa vida. Querido, a quebra de mandamento do Senhor vai trazer muito inferno na nossa vida, mas não se compara ao inferno que é o tormento da alma. Mas traz muito inferno. Toda quebra de lei, de mandamento, traz inferno para nós.
Por que muitas vezes nós estamos sofrendo? A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias paixões, pelas nossas próprias fraquezas, pelas nossas próprias debilidades, pelas nossas próprias entregas, pelas nossas próprias escolhas erradas. É isso que nos tenta. Então, se eu começar a ir pelo que eu estou sentindo, eu vou para o buraco, porque eu não sinto mais vontade por Jesus Catalar, não sinto mais vontade para a igreja, eu vou deixar de fazer todas as coisas de Deus. Primeiro eu vou me curar, depois eu vou para a igreja. Querido, aqui é o lugar de cura. Você vai curar nas trevas? Não, você tem que passar por cima do orgulho. O orgulho é um sentimento. O que vão pensar de mim? Daí, os outros estão me lixando, os outros vão pensar. Eu estou querendo saber eu quero me reconciliar com Deus. Eu vou me humilhar perante o Senhor, porque quem não tem pecado tira a primeira pedra. Todo mundo aqui pecou. Todo mundo em alguma área pecou. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, querido. Aqui é lugar para que pessoas sejam salvas, libertas. É aqui o lugar da cura. Então, se eu estou doente, não adianta você for ver assim. O que o doente fala? Muitos falam assim: eu não quero ir no médico, quero ficar aqui em casa. Mas sempre tem que ter alguém, às vezes, que você vai. Às vezes precisa ter um irmão que você vai para a igreja. Eu quero ficar aqui, eu quero comer, morrer. Para com isso! Vamos para a igreja, vamos para o médico. E às vezes o remédio, às vezes tem uma injeção, bezetacil. Mas tem hora que tem que ter um bezetacil. Tem hora que precisa ter um bezetacil na nossa vida. Espiritual também. E a gente não quer, a gente não sente vontade de tomar bezetacil. Eu estou sentindo vontade de tomar injeção. Tá. Você toma porque você precisa. Se a gente for ver, a vontade da nossa carne é a vontade de ficar dormindo, a vontade de ficar ali, no bem bom, a vontade de passear, de estar na praia, de passear, só passear. Meu querido, nós precisamos ter necessidade, nós temos necessidade. Ontem eu estava falando sobre escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Viver pela fé é uma escolha. Abraão, Noé, Enoque fizeram uma escolha de viver pela fé. É uma escolha. Você está aqui porque você escolheu. Amém? Eu quero dizer que você fez essa escolha, mas antes disso Deus já te escolheu. E Jesus escolheu morrer na cruz por você. Ele escolheu isso. O sentimento não era de morrer na cruz. Queria como homem, mas ele escolheu obedecer. O que você vai escolher? Eu escolho obedecer, eu quero obedecer. A minha carne não quer obedecer, mas a minha fé é o que agrada a Deus. É a minha fé que vai fazer com que o meu espírito tenha domínio sobre a minha carne. Porque a carne e o espírito, como diz em Gálatas capítulo 5, guerreiam. A carne quer fazer as coisas do mundo, o espírito quer fazer agradar a Deus. Agora, a carne traz os sentimentos para mim, o espírito traz a fé, que tem que ter domínio sobre os sentimentos. Aí eu vou viver o sobrenatural, aí eu vou viver o que ninguém viveu, aí eu vou conquistar o que ninguém conquistou, aí eu vou chegar em lugares que ninguém chegou, aí o inimigo não vai prevalecer contra mim. O justo viverá pela fé, o justo viverá não por sentimento, mas pela fé. Pela fé nós alcançamos a justiça. Você quer justiça? Você quer que a vontade de Deus se cumpra? Então não viva mais pelos teus sentimentos. A gente não dizima porque sente, a gente dizima porque obedece, que tem fé na palavra, Tem hora que a gente, a vontade é de fazer outra, mas pela palavra eu vou lançar as redes. Pela palavra eu vou lançar as redes. E quando eles, pela palavra de Jesus, porque o sentimento de Pedro lá no barco, quando tinham pescado a noite inteira e não pescaram nada, já estavam lavando as redes, e Jesus foi e usou o barco deles para pregar, e falou assim: agora vocês vão em alto mar, vocês vão lançar a rede. Mas como? Senhor, já pescamos a
Porque pelo meu sentimento, pela minha experiência, não vai dar em nada. Eu vou perder tempo lá. Mas pela tua palavra, querido, é a palavra de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. É a palavra de Deus na tua vida que vai trazer os grandes peixes. É a palavra de Deus na tua vida que vai trazer o milagre. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, pela palavra, você vai lançar as redes e você vai conquistar aquilo que todo mundo diz que não tem como. Aleluia. Mas é a obediência à palavra de Deus. Eu passava aqui nesse bairro e perguntava de terreno. E as pessoas falam assim com o cara fechado, aqui não tem terreno. Se eu falasse assim, então tá bom, eu vou desistir, eu vou ficar de aluguel a vida inteira. Mas eu comecei a clamar. Nós levantamos a igreja em oração. Será possível? Mas o bairro é nem um ovo. As pessoas falam isso, né? O bairro é nem um ovo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus tem algo grande. Aleluia. E eu lembro que estava assim um clima de tristeza. Eu estava no culto ali, estava sentado, não sei quem estava falando, e eu estava no meio do banco ali, e Deus falou assim: eu falo para o povo que algo grande vai acontecer. E eu me levantei e disse: queridos, tudo contribui para a gente ter tristeza, mas eu estou sentindo algo, não é sentir, eu estou crendo. Eu estou crendo e Deus está falando comigo. A palavra foi liberada para mim que algo grande vai acontecer, queridos. Quando foi ver, as coisas foram acontecendo e algo grande aconteceu. Eu quero te dizer algo que ainda maior vai acontecer. Algo ainda maior vai acontecer. Algo maior ainda vai acontecer na vida de cada um. Deus está tratando com a igreja e Deus está tratando com você no individual. Algo grande vai acontecer na tua vida. E não é pelo que você sente, é pela obediência à palavra. E você precisa receber coragem. Coragem. Sem essa coragem, você não toma atitudes. Essa coragem vai vir da tua fé. Tem hora que precisa ter coragem para terminar um relacionamento. Tem hora que precisa ter coragem. Estava falando até ontem, né? Uma vez, eu cheguei na igreja, o que eu sonhava? Eu queria ser uma mulher de Deus. Todo jovem, eu cheguei na igreja, tive umas menininhas, né? Mas ao mesmo tempo, eu também tinha certeza do meu chamado. Pessoal, e eu começava a ver os frutos. Aí chegou um momento que teve uma prima minha que falou assim: tem uma irmã. Eu não era da Casa da Bênção, era da igreja do apóstolo Alberto, muitos anos atrás. Mas tem uma irmã lá da Casa da Bênção, porque sempre eu falo da Casa da Bênção, tem igreja de oração, né? E ela tem o cabelão aqui, ó. Uau! O cabelão aqui, né? Só bonito, cabelão assim. Saião, tá. Aí tal, me apresentou, a menina era bonita. Conversa vai, conversa bem, né? E conversa e tal. Aí a mãe dela sempre falando assim. Eu escuto assim a mãe de Deus, assim, a mãe da Geisa. O jeito da mãe de Deus, assim, falando animada, ela morreu no Senhor, uma santa mulher de Deus, né? Da Casa da Bênção. E começamos a namorar. Não tinha nada de hoje, a experiência que a gente tem hoje. Hoje a gente aconselha muitos casais, né? Hoje a gente orienta os namorados, mas naquela não tinha nada disso, né? Não tinha nenhuma, nunca lembro do meu líder chegar e sentar comigo e falar sobre namoro. Nunca teve isso. Mas comecei a ir na casa da menina, para namorar em casa, bonitinho, tal. E a menina: fica hoje aqui? Eu disse: não, hoje tem culto, eu vim aqui para te buscar. Não quero ir para o culto. Vai ficar aqui namorando. Epa. Sabe? Eu já tinha vindo do mundo e eu não queria aquilo mais. Eu tinha sede do Senhor, eu queria estar na casa do Senhor. Eu comecei a abrir o meu coração para ela, começou a abrir o meu coração para mim, mas eu comecei a ver. Aí comecei a manjar assim na estante. Zezé de Camargo, Jesus. Comecei a ver. Comecei a ver se ela sabia com louvor, não sabia nenhum louvor de cor, mas as músicas do mundo sabiam. Eu comecei a ver, observar os frutos. E outro dia também não queria ir para a igreja. Eu estou fora. Cheguei, pessoal. Vai
Irmãos, a minha carne, os meus sentimentos queriam continuar, mas a minha fé dizia que não. Aleluia. A palavra está dizendo não. Porque eu falei, tentei levar para a igreja, mas a pessoa queria, ela não tinha tido encontro com Deus, só tinha aparência. Jesus chegou numa figueira, e estava com fome, e ficou procurando ali os figos. Não tinha nada, só tinha folha. Nunca mais nossa fruta de ti. Os discípulos viram ele falando aquilo. Na mesma hora que aquela figueira secou. Os discípulos, mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Vocês estão assustados porque a figueira secou? Eu quero dizer que se vocês crerem, vocês tiram esse monte, passa daqui e lança-te no mar, assim será. Tudo é possível, aquele que crê. Amém? Então, precisamos ter atitude. O que você precisa fazer? O que a palavra manda fazer? Aquele que crer e for batizado, se não é batizado, eu vou me batizar. Se eu estou casado, eu vou me casar. Vou pôr minha vida em ordem. Mas eu não posso, eu não estou sentindo, não, querido. Se Deus está falando que é para fazer, faça pela palavra, não é sentir, não. Eu não estou sentindo vontade de casar. Então, não é assim, não. A palavra de Deus fala assim, então está junto, casem-se. Paulo fala, vamos casar para viver a promessa de Deus na nossa vida. Amém? Você está vendo que a pessoa não quer nada com Jesus, querido, ainda que toma no teu coração, teu coração está lindo, a pessoa, você só pensa na pessoa, peraí. Não. Coração enganoso. Senhor, coloca o meu coração na tua mão. E eu vou viver pela tua palavra. E às vezes, por dentro chorando, você vai chegar para aquela pessoa e falar assim, querida, não vai dar mais. Eu fico com Jesus. Eu vou orar por você. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Mas do jeito que está, eu não posso consentir. Porque senão eu vou ser conivente com você. E eu não posso ficar em julgo desigual mais com você. Porque ou você toma uma atitude, ou você se abre mão para o Senhor. Porque às vezes a gente está ajudando alguém, mas a pessoa nunca toma uma atitude. Não quer Jesus, só quer as bênçãos. Só quer bênção. Tem gente que só quer bênção. Mas Jesus, não, se você for falar para ele ou para ela, você acredita? Eu acredito. Mas a vida não é uma vida que crê. Acreditar é diferente de crer. Amém? Então, anda com quem crê. Eu abri mão. Hoje Deus me deu um casamento abençoado. E eu falo, valeu a pena. Se eu tivesse me enrolado com aquela menina, meu Deus, o que seria da minha vida? Será que eu teria na igreja? Será que eu seria pastor? Meu Deus do céu. Mas eu chorei. Naquela noite eu terminei com ela, eu cheguei em casa, eu chorei. Doeu! Mas daqui a pouco veio o Espírito Santo e falou assim, você tomou a decisão correta. Glória a Deus. E aquilo me fortaleceu. Eu comecei a buscar mais e mais o Senhor. Amém? É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, gente? Eu quero deixar isso. Talvez você veio aqui nesta manhã, tem uma dor profunda dentro de você. Eu quero te dizer, se você escolheu a palavra, a tua dor vai ser curada. As tuas lágrimas Deus vai enxugar. Amém? Fique em pé. Aleluia. Pastor, mas eu sou casado e o meu cônjuge não quer vir para a igreja. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Eu acredito que o homem sábio também. Muitas vezes na casa está faltando atitudes espirituais. Começa a tomar atitudes espirituais. Começa, a vontade às vezes é de brigar. Em vez de brigar, libera uma palavra de fé. Começa a profetizar nos ossos secos. Filho do homem, poderão reviver esses ossos, Senhor, tu sabes. Profetiza ao filho do homem. Ossos secos. Venham,
Vem o Espírito dos quatro cantos e enche, né? E começou ali a profetizar, os ossos começaram a se ajuntar, daqui a pouco cresça a carne, e começou a crescer nele essa carne, mas eram corpos mortos. Aí fala assim: agora, filho do homem, chama o Espírito de vida. Está faltando Espírito de vida lá. Talvez apenas um corpo morto espiritualmente. Chama o Espírito de vida da tua casa. Chama o Espírito de vida para o teu marido. Chama o Espírito de vida para a tua esposa. Deus pode, ainda que a tua família, ainda que a tua esposa, ainda que o teu marido não crê, mas Deus colocou uma arca para você fazer. Ainda que todo mundo zombe de você, ainda que pareça que tarde chover, mas o dia do Senhor vai chegar. O tempo vai chegar. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Crê, crê, não é sentir, é crer.